Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, certo? Professor de ensino religioso. E hoje nós teremos o nosso 16º encontro de ensino religioso. E é bom lembrar que hoje é a nossa síntese. Estamos encerrando essa série sobre o nosso componente e haverá uma outra série. Mas antes de mais nada, vamos para o nosso texto motivador. Como está na tela, nós temos o sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Augusto Cury. Observaram essa questão das palavras respeito e diferenças? Duas palavras que foram primordiais em toda a nossa caminhada nesta série. Como eu já falei, o nosso encontro de hoje será uma síntese geral de tudo aquilo que nós estudamos, que nós observamos. Então vamos lá aqui. Como há na tela, nós observamos a seguinte questão. O objetivo geral do nosso componente é a disciplina de ensino religioso do currículo Pernambuco visa dar aos estudantes a oportunidade de identificação, entendimento, conhecimento e aprendizagem em relação às diferentes manifestações religiosas que estão inseridas em nossa sociedade. Sendo assim, prezado estudante, é bom salientar que em nosso componente, essa reflexão que nós tivemos sobre as tradições religiosas, as filosofias de vida, a pluralidade, a questão do cidadão, do respeito. É por isso que no texto motivador trouxe justamente aquelas duas palavras, respeito e diferenças. Vamos adiante. Como há na tela, nós temos uma figura que mostra bem, que expõe bem aquilo que nós pretendemos. Olhem aí, a sociedade plural, as diferenças. Nós temos que buscar o respeito às diferenças. É isso aí. É isso que nós pretendemos que você, estudante, e tomando como base, claro, os conhecimentos do ensino religioso. Vamos adiante. Na tela, nós temos aqui uma síntese rápida dos nossos 15 encontros. Nós falamos sobre o respeito, certo? Mito, rito e símbolo, crenças religiosas, pluralidade, valores humanos, ética, líderes religiosos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, políticas públicas, mídias e a tradição religiosa, liberdade de crença, a Unesco, a coexistência do diálogo, a Constituição Federal e os valores éticos, as tradições religiosas brasileiras. Enfim, nós buscamos, com esses 15 encontros, justamente debater, conversar, informar, mostrar a importância do respeito, da pluralidade, respeito à diferença. E também nós vimos documentos como a Constituição Federal e também o quê? A Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então é isso aí. Respeito, respeito à diferença, o respeito ao meu colega, o respeito ao indivíduo, aquele que pensa diferente de mim. Então vamos lá adiante. Então aqui trago para vocês, como há na tela, especificamente, em cada um dos nossos encontros, nós debatemos sobre. Vamos agora falar um pouquinho de cada encontro. Lembrando que foram 15 encontros. Nesses 15 encontros, falamos justamente desses valores, desses temas tão caros, certo? Para o nosso componente. Vamos lá. Nós falamos, como eu falei a vocês, justamente o objetivo geral, que foi o nosso primeiro encontro. Falei justamente essa questão que nós tivemos, que foi o respeito, a valorização, a questão do ensino, certo? O ensino religioso. Então, aqui na tela, nós temos o nosso segundo encontro. Qual foi? O nosso segundo encontro, nós debatemos um pouco sobre símbolo, símbolo religioso. O que é símbolo? Então, vejam só, na tela ainda, nós aprendemos nesse encontro, foi, cada religião tem, portanto, sua doutrina, seus ritos, seus símbolos, seu templo, que são transmitidos para a sua comunidade através das gerações.
No nosso segundo encontro, nós debatemos sobre isso, a questão das diferenças, a questão de cada doutrina, cada fé, cada filosofia de vida tem os seus símbolos, seus ritos, o seu templo. Então, nós aprendemos esse respeito ao diferente. No terceiro encontro, aliás, nós debatemos, como há na tela, a ética. Vamos ver o que é que nós vimos sobre a ética. Vamos adiante. Vejam só, na tela há um pouco daquilo que nós estudamos, que foi justamente os preceitos éticos de cada organização religiosa, que, com diferenças e características particulares, possui um código de conduta que, de maneira geral, tem o objetivo resguardar a humanidade da violência e dos males causados pela intolerância e pelo preconceito. Nesse encontro, nós debatemos a ética, o respeito, certo? À humanidade. Vejam só essa linha. Cada encontro nosso foi justamente sobre esse viés que nós observamos. Diferença, respeito, valores, tradições religiosas, o respeito, mais uma vez, repito, ao diferente. E nós vamos adiante. No nosso quarto encontro, nós debatemos sobre o quê? O papel dos líderes religiosos. Olhem aí, papel dos líderes religiosos. O que foi que nós observamos nele? Nós vimos a seguinte questão: os líderes religiosos são vistos por seus seguidores como sendo um acesso especial ao mundo divino, sendo vistos como sábios, portadores das palavras dos deuses, ou como alguém dotado de natureza quase divina. É importante salientar que nós observamos o papel dos líderes religiosos, certo? Das diferentes tradições religiosas. Então vejam só esse papel, essa questão que está se formando, essa linha, certo? Dos assuntos, todos interligados, todos mostrando, certo? O nosso objetivo, primeiro, que nós vimos, de nossa disciplina, certo? Do nosso componente, que foi essa questão de que tornar você, tornar a mim, tornar a nós, certo? Cidadãos, respeitando a tradição, respeitando o outro. Então, nesse quarto encontro, nós falamos dos líderes religiosos. E vamos ver o nosso quinto, qual foi? No quinto encontro, nós debatemos sobre direitos humanos, um assunto bem pertinente aos dias de hoje. Direitos humanos. Nós observamos os pontos que agridem, certo? Os direitos humanos, certo? A relação entre o homem e os seus direitos. E o que foi que nós vimos em especial? Na tela, nós temos a seguinte questão. Nós conhecemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse documento, e vimos que, destacando também, em especial, a liberdade religiosa. Nesse encontro, nós falamos justamente o que? O outro, ele tem o que? O direito de professar uma religião, uma tradição, uma filosofia de vida diferente da minha. Então é o que? A liberdade religiosa. Destacamos sobre isso, essa liberdade religiosa. Vamos ver? Aqui nós temos o sexto encontro. Na tela, nós aprendemos as tradições religiosas e a esfera pública. Vejam só, tradição religiosa e esfera pública. Qual a relação? Nesse sexto encontro, nós debatemos essa relação entre esfera religiosa e a tradição pública. Vejam só, na tela nós temos a seguinte questão. Vimos que o bem-estar da sociedade está relacionado, eu volto aí essa questão do bem-estar. Vejam aí, bem-estar. Então nós vimos que esse bem-estar está relacionado, certo? A questões do desenvolvimento e a execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Todo homem tem direito a isso. A questão do bem-estar. E é importante observar, você estudante, observar que os assuntos estão justamente o quê? Interligados. Vejam só, direitos humanos, o respeito, a liberdade, a ética, o bem-estar,
Tudo isso visa a formar em você o quê? O papel do cidadão, aquele que está apto a viver em uma sociedade plural. Vamos adiante. Nós vimos aqui o 7º encontro. Nesse 7º encontro, a temática foi políticas públicas. Nós debatemos sobre o que são políticas públicas, qual o papel da política pública, qual o objetivo da política pública. Vamos adiante? Nós temos aqui na tela ainda essa relação. Políticas públicas são um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução ou não de certos problemas da sociedade. Então, nós vimos a relação entre política pública e a questão do governo, as ações do governo. Então, observem essa questão do indivíduo, o governo, a política pública. É importante salientar sempre esse elo que está se construindo com esse objetivo das reflexões do nosso componente, do ensino religioso. No 8º encontro, nós observamos o quê? Nós estudamos a relação entre política e a religião. Vamos ver? Nesse daqui, como na tela, o nosso objetivo foi analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção da liberdade de pensamento, de crenças e convicções. Olhem aí, mais uma vez, nós reforçamos essa questão da liberdade de pensamento, de crenças e convicções. Isso é importante sempre observar isso e lembrar sempre que nós estudamos o quê? Que o Brasil, o nosso Estado, ele é laico. Lembrem-se disso, a palavra laico, que nós vamos estudar mais adiante sempre. Vamos ver aqui. Nós tivemos o quê? Um encontro em que nós debatemos a questão da política e a religião 2. Foi o 2º encontro nosso sobre política e religião. O que será que nós observamos nele? Nós observamos, nós discutimos sobre os conceitos de maioria e minoria. Vimos que as minorias podem ser discriminadas por diversos motivos. Alguns são éticos, religiosos, étnicos, de gênero, de sexualidade, linguísticos, físicos, culturais, etc. Então nós vimos os conceitos de minoria e maioria. Lembram quando eu falei que esses conceitos não são apenas quantitativos, não é uma relação de quantidade, e sim minoria, no caso aqui que nós observamos, são aqueles que não gozam plenamente de certos direitos, que sofrem a discriminação, e não é a quantidade, certo? Vamos ver aqui. Bem, gente, aqui nós temos o 11º. Na tela está 10º, mas é 11º. Nesse encontro, nós debatemos a relação entre as mídias, a tecnologia e a religião. Olhem aí, olhem só essas 3 palavras: mídia, tecnologia e religião. O que será que nós vimos? Quem é que lembra? Nós vimos a seguinte questão, olhando para a tela, nós conhecemos e debatemos sobre as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes religiões. Então, foi um tema bem atual que mostrava justamente essa relação entre mídia, tradição religiosa, tecnologia. Lembrar do mundo conectado, o mundo midiático, a tecnologia. Nós vimos que as tradições religiosas também se valem, certo, dos aparelhos midiáticos, da tecnologia e, em especial, neste ano, um ano pandêmico, que nós observamos que várias tradições utilizaram e utilizam, certo, essa mídia para o quê? Divulgar a sua doutrina, a sua fé, o seu culto aos seus seguidores. Vamos adiante. Nós tivemos mais um encontro, como na tela, em que nós debatemos sobre a liberdade de crença. Lembrar sempre que essa palavra, liberdade de crença, ela caminhou em toda a nossa série. O que foi que nós vimos? Vamos ver? Nós reconhecemos o direito à liberdade de consciência, de crença ou convicção, questionando concepções e práticas sociais que a violam. Nós observamos as práticas sociais que muitas vezes, infelizmente, cortando para mim, muitas vezes, infelizmente, cortam o direito do ser humano. E é importante salientar, mais uma vez, a liberdade, certo? A liberdade de consciência e de crença,
e de convicção. Nós debatemos, vimos situações em que as pessoas sofrem o preconceito por ter uma determinada fé, tradição diferente. Então, mais uma vez, a gente lembra o que nós debatemos sobre minoria e maioria. Vamos adiante aqui. Nós vimos também esse assunto muito pertinente, que foi a Declaração de Princípios sobre a Tolerância da Unesco. O que foi que nós vimos sobre esse documento? Nós observamos isso. Nós observamos que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, de opinião, de expressão, e que a educação deve favorecer a compreensão e a tolerância e a amizade entre todas as nações. É importante observar que tudo isso está lavrado nesse documento, na Declaração Universal, nessa Declaração Universal da Unesco. E é importante lembrar bem que é um princípio, veja, que nós estudamos, que ele está justamente em um documento, Declaração Universal, lembra da Unesco. E caminhando, nós tivemos o quê? Este assunto, que foi a questão da cultura religiosa, questão cultural religiosa no Brasil. Nós estudamos o Brasil, esse país multifacetado, as várias faces do Brasil, esse país continental, esse país plural, esse país formado por várias regiões e várias tradições religiosas. Na tela, nós vimos a seguinte questão: ao abordar a pluralidade cultural do Brasil, deve-se promover o sentimento de valorização cultural do país, além do reconhecimento e respeito das diferentes culturas, mostrando que não existe uma melhor ou pior do que a outra, ou mais desenvolvida. Então, é importante observar a questão cultural, religiosa, brasileira. E é importante lembrar sempre que todos esses temas estão se encaixando, formando justamente o quê? É uma coxa em que nós observamos a liberdade, o respeito, a dignidade humana, que o nosso componente ensino religioso, ele promove justamente buscar em você, cidadão, buscar em mim também essa questão de que do respeito à pluralidade, sociedade plural. Vamos adiante. Nós observamos aqui um outro encontro sobre a coexistência e o diálogo interreligioso. Destaco aí essas três palavras: coexistência, diálogo, interreligioso. Lembram, cortando para mim aqui, quando a gente observou a existência de várias tradições, a existência de várias filosofias de vida, o diálogo interreligioso, que vai justamente lembrar o que eu acabei de falar. Não existe uma tradição religiosa melhor ou mais desenvolvida, ou pior ou menos desenvolvida do que a outra. Nessa, nós observamos, como há na tela, reconhecemos a coexistência das diversas crenças religiosas e filosofias de vida como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade humana. É importante lembrar, gente, que sempre essas palavras, aliás, respeito, dignidade, liberdade humana, essas palavras permearam todo o nosso estudo. A dignidade. Será que após esses encontros, será que nós somos capazes de entender e buscar no outro o quê? O respeito, respeitar o outro. Vamos adiante. Como há na tela, nós tivemos um encontro que foi justamente sobre a Constituição Federal, princípios e valores éticos, os projetos de vida. Olhem aí, Constituição Federal Brasileira, princípios e valores éticos, os projetos de vida. Lembram quando nós discutimos sobre a questão da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã? Então é importante lembrar, quando eu falo Constituição cidadã, essa palavra diz muito, não é? Respeito, dignidade, respeitar o outro, ser cidadão. E nós aprendemos o quê? Que o cidadão tem direitos e tem deveres no Estado. Então vamos ver aqui. Nessa, nós vimos a seguinte questão: construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos, conforme assegura a Constituição brasileira, certo? Então observamos a Constituição,
a questão da dignidade, a Constituição é cidadã, o cidadão, direitos e deveres. Lembrar que nós temos o dever de respeitar o outro. Minha gente, já finalizando, trago para vocês esse desafio. Na verdade, desafios. Vamos ver. Pensem, reflitam, levem para o seu professor, em sua escola, em sua comunidade. Primeiro, pensem, o que diferencia as tradições religiosas? Lembram que nós falamos aqui a questão do mito, do símbolo, o culto. Então, o que diferencia as tradições religiosas? Pensem, certo? Segundo, qual a relação entre ética e a tradição religiosa? Terceiro, defina com poucas palavras Estado laico. Lembram que eu falei a vocês que o Brasil é um Estado laico? Ele não vai financiar, ele não vai tomar partido em nenhuma tradição religiosa. Todas as tradições religiosas devem respeito, serem respeitadas. Lembrem-se disso. Quarto, qual o princípio norteador da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Aquele documento da Unesco. E é importante lembrar que essas perguntas vocês podem encontrar aqui gravadas no EducaPE, certo? Todas as nossas exposições. No quinto desafio, nós temos qual a relação entre a Constituição brasileira, em especial a de 88, né, a Constituição Cidadã, e a tradição religiosa. É importante lembrar, mais uma vez, quando vocês forem pesquisar, busquem no EducaPE. Lá estão todos os nossos 15 encontros sobre ensino religioso, em que nós nos debruçamos sobre esses temas. Vamos adiante. Gente, eu trago aqui para vocês uma síntese geral, uma síntese finalizando dessa série. Leiam comigo. Em síntese, as aulas de ensino religioso podem e é uma forte aliada para o desenvolvimento de habilidades e características importantes, já que estimula aos estudantes e às estudantes a serem pessoas muito mais justas e respeitosas com todos e todas que estão ao seu redor. Esse tipo de atitude é fundamental para a nossa sociedade, que precisa de indivíduos com muito mais respeito, cidadania, fraternidade. Lembrando sempre que respeitar o outro em sua dignidade. Eu gostaria da seguinte questão. Vocês poderiam dizer para mim, Robson, qual é a mensagem final desta série? Lembre-se que vamos começar uma outra série na próxima semana. Vejam só a mensagem que trago para vocês. Olhem para a tela. O que é que nós vemos aí? Pessoas, seres humanos, de tradições, de etnias, certo? De filosofias de vida diferentes, mas estão juntas. É o respeito, a dignidade humana, é o respeito, uma sociedade plural. Então, caros estudantes, é importante salientar que nesses nossos 15 encontros, hoje, sendo o nosso 16º, nós debatemos, conversamos um pouco sobre o respeito, a dignidade, a tolerância, os documentos, a Constituição Federal, tudo isso em prol desse convívio pacífico, respeitando o outro, certo? Então, é importante salientar que todas as nossas aulas estão no EducaPE e continuem conosco no EducaPE. Um forte abraço do professor Robson, que hoje encerra esse papo, certo? Aliás, essa série, mas haverá outra. E também agradeço desde já a professora Rosália, que tão carinhosamente organizou comigo esta série, ao nosso professor de Libras aqui, intérprete, professor Efraim, ao nosso aqui amigo Ronaldo Martins, certo? Que é o que está organizando aqui essa questão tecnológica, certo? O nosso produtor, editor, organizador. Agradeço a todos vocês e fiquem conosco. Um forte abraço em todos vocês e lembrem-se de estudar as nossas aulas que estão gravadas. E até a nossa próxima série.